E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Existe um ciclo super comum, quase universal e, vamos ser sinceros, incrivelmente frustrante. A gente trabalha duro o mês inteiro, recebe o salário, paga aquela pilha de contas e quando chegam os últimos dias do mês, surge a clássica pergunta: cadê o dinheiro? Simplesmente evaporou. É uma sensação de estar correndo numa esteira, gastando uma energia absurda, mas sem sair do lugar. Bom, se isso soa familiar, vale a pena acompanhar esta análise de hoje com bastante atenção. Nós vamos destrinchar um guia direto, baseado em fatos reais, sobre como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Vamos entender que apenas trabalhar e cruzar os dedos para o dinheiro sobrar no fim do mês é uma estratégia que, olha, não funciona. O salário por si só não foi desenhado para gerar riqueza. E entender isso não é motivo para desânimo, muito pelo contrário, é a verdadeira chave para a libertação financeira. Acontece um fenômeno muito louco que a gente pode chamar de efeito do dinheiro invisível. O pagamento cai na conta e pluft, já começa a sumir. É o aluguel, a fatura do cartão que não perdoa, o supermercado, o combustível, os 5 serviços de streaming diferentes. A gente até ganha dinheiro, mas a sensação é de que a gente nunca tem ele de verdade, né? O grande problema é que o sistema em que a gente vive foi perfeitamente desenhado para o consumo constante, e não para a acumulação de patrimônio. Passar a vida inteira só trocando tempo de trabalho por um salário garante a sobrevivência, com certeza, mas matematicamente nunca vai criar uma liberdade financeira real. A gente precisa urgentemente mudar a regra do jogo. Nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas rapidinhas. Primeiro, a ilusão do salário. Depois, a famosa regra dos 50, 30, 20. Em seguida, a reserva de emergência. Logo após, a mentalidade de investidor. E para fechar com tudo, um plano de ação super prático. Então, bora pro ponto número 1. A ilusão do salário e essa armadilha perigosa de ficar trocando tempo por dinheiro. Desde cedo a gente aprende uma fórmula que parece infalível, não é mesmo? Estuda, arruma um bom emprego, trabalha bastante, recebe o salário e fica rico. Mas a matemática fria mostra uma realidade bem diferente. Vamos imaginar uma pessoa trabalhando dos 20 aos 60 anos. São 40 anos na ativa. Se essa pessoa tiver um salário médio de R$ 3.000 por mês a vida toda, ela vai fazer circular pelas próprias mãos cerca de R$ 1.440.000. Quase R$ 1,5 milhão. Parece uma fortuna, né? No entanto, a esmagadora maioria chega na idade de se aposentar com absolutamente zero em patrimônio. Todo esse dinheiro foi engolido por moradia, alimentação, imprevistos e, claro, por esse sistema que incentiva o gasto sem fim. Fica muito claro que não é só sobre o quanto entra na conta, mas principalmente sobre o que fica. Existe um abismo gigante entre simplesmente ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar dinheiro é aquela troca finita, tempo e esforço físico por uma moeda. O problema dessa equação é que o nosso tempo é limitado, ninguém dá conta de trabalhar 24 horas por dia para sempre. Já construir riqueza significa colocar o próprio dinheiro para suar a camisa por nós de forma independente. É criar um sistema onde o patrimônio gera mais patrimônio, inclusive enquanto a gente está dormindo. A dependência exclusiva do salário prende a gente eternamente no primeiro cenário. Para alcançar a verdadeira liberdade, a gente precisa cruzar a ponte para a segunda opção. O que nos leva ao pilar número 2, a regra 50, 30, 20 e o poder dos gastos intencionais. Como a gente faz essa travessia na prática? E olha, não é sobre viver uma vida de privações extremas, comendo só arroz e feijão para sempre, não. É sobre ter clareza e direção. O foco muda de quanto a gente ganha para quanto de fato sobra todo mês. E para garantir que sobre, entra a genialidade e a simplicidade da regra 50, 30, 20. É um jeito visual perfeito para fatiar a renda. Metade, ou seja, 50% do orçamento, vai para as necessidades absolutas, o teto sobre a cabeça, a comida na mesa, as contas básicas. Depois, 30% vão para os desejos, é o lazer, aquele restaurante no fim de semana, uma viagem. Afinal, a vida precisa ser vivida hoje também. Mas aqui está o grande segredo do crescimento. Os 20% restantes precisam ser religiosamente destinados para o futuro e para os investimentos. O objetivo maior aqui é criar essa consciência de proporção. Se o aluguel e o mercado estão comendo 80% do bolo, é hora de acender o sinal vermelho e fazer ajustes. E aí entramos no nosso terceiro pilar, a reserva de emergência, que é a nossa proteção financeira absoluta. Uma vez que a casa está em ordem e o dinheiro começa a sobrar, antes mesmo de sonhar com bolsa de valores ou ações hypadas, tem um passo inegociável: criar um escudo. Essa proteção é a reserva de emergência. Basicamente, um valor equivalente a 3 a 6 meses no nosso custo de vida mensal. E detalhe,
É o custo de vida, não o salário total, tá? E onde esse dinheiro fica? Em lugares extremamente seguros e de altíssima liquidez, onde dá para resgatar na mesma hora se precisar. Bons exemplos são o Tesouro Selic ou aqueles CDBs com liquidez diária. O ponto crucial aqui é entender o propósito desse dinheiro. Ele não está lá para dobrar de valor ou deixar ninguém rico. Ele existe pura e simplesmente para garantir que quando um pneu furar, um perrengue de saúde surgir ou rolar uma demissão inesperada, esse imprevisto não vire uma bola de neve no cartão de crédito. É a fundação sólida onde toda a nossa riqueza vai ser construída. Quarto pilar na tela, a mente de investidor e a mágica dos juros compostos. Com o escudo de proteção ativado, o jogo fica muito mais interessante. É aqui que o patrimônio acelera de verdade. Tem muita gente que acha que só quem já é rico pode investir. Mas o nosso maior aliado na criação de riqueza não é ter muito dinheiro logo de cara, e sim uma força matemática implacável, os juros compostos. Pensa bem, se uma jornada de investimentos começa com modestos R$300 por mês, lá pelos 25 anos de idade, rendendo em média uns 10% ao ano, o resultado ao chegar aos 55 anos vai ser de impressionantes R$650 mil. O esforço lá no ano 1 parece quase invisível, mas no ano 15 o crescimento já é gigante por causa do rendimento sobre o próprio rendimento. E no ano 30, a curva explode. Esse patrimônio todo não veio de uma herança milionária, mas puramente do tempo agindo junto com a consistência. O salário é só o combustível inicial. Os juros compostos e o tempo são o verdadeiro motor V8 rumo à independência. Para amarrar tudo isso, nosso pilar 5, os passos práticos, o nosso plano de ação. A teoria é linda, a matemática fascina, mas é a execução que paga os boletos no fim do dia. Como trazer tudo isso para a nossa realidade? Especialmente se a gente está começando do zero absoluto. Olha só essa lista de verificação para sair da estagnação. Passo 1. Monitoramento implacável. Anotar cada centavo gasto durante 30 dias. Do cafezinho aos aplicativos, o choque de realidade de ver os números no papel é essencial. Passo 2. A poda cirúrgica. Identificar e cortar sem dó os gastos invisíveis e as compras por impulso. Passo 3. Criar o hábito. Separar um valor fixo assim que o salário cai na conta, mesmo que sejam só R$50. No começo, o músculo do hábito importa muito mais do que o valor em si. Passo 4. Construir a tal da reserva de emergência que a gente acabou de falar. E por fim, passo 5, com o escudo pronto, começar a investir com segurança, tipo no Tesouro Direto ou em fundos de índice. É uma escadinha lógica. Não precisa tentar resolver a vida inteira em um único dia. O mais importante é dar o primeiro passo e entrar em movimento. A gente precisa internalizar uma mensagem fundamental aqui. Enquanto a dependência for exclusivamente daquele contra-cheque pingando no fim do mês, aquele ciclo de trabalhar, pagar conta e zerar o saldo vai se repetir num loop infinito ano após ano. O salário é só a semente. É o fluxo de caixa inicial. O que a gente faz com uma fração desse salário de forma intencional e estratégica é o que constrói de verdade o destino final, a tranquilidade lá na frente. É uma mudança profunda de chave na mente. Então, a grande provocação que fica para a gente refletir é exatamente essa. A matemática está toda aí na mesa. A gente viu a regra para dividir o orçamento, a importância vital de ter aquele escudo de proteção e o poder absurdo que o tempo tem sobre pequenos valores poupados com consistência. Mas o conhecimento, bom, ele é só um potencial, né? A virada de chave, a mágica de verdade, acontece com a ação. Diante desse dinheiro invisível que tenta sumir com a nossa renda todo mês, a escolha consciente de iniciar aquele controle de 30 dias ou de poupar os primeiros R$50 tem que acontecer no agora. Diante de tudo que a gente analisou juntos, qual vai ser a primeira atitude prática tomada hoje para reescrever essa história financeira? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.